Olá, meu nome é Júnia, sou discente na disciplina de Operações Unitárias 2, ministrada pelo professor João Vinícius, pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e hoje iremos abordar um pouquinho sobre refrigeração industrial. Meu grupo é composto por mim, pelo Gabriel, pelo Jameson e pela Luelle. Vamos abordar, no decorrer do trabalho, sobre a refrigeração na indústria, quais são os ciclos, né? Os tipos e os ciclos de refrigeração, quais os equipamentos empregados na refrigeração e, por fim, os tipos de fluidos refrigerantes. Refrigeração industrial é um processo de transformação de um determinado fluido refrigerante com o propósito de realizar a troca térmica, absorvendo o calor cedido por um produto e o ambiente, assim trocando de fase. Ela está presente nos mais variados processos industriais e é importantíssima em processos de fabricação do setor alimentício. Além disso, proporciona redução do tempo de ciclo em muitos processos de manufatura e, assim, aumenta a produtividade, confiabilidade e qualidade dos produtos. Ela pode ser aplicada, por exemplo, na conservação de alimentos. Temos como exemplo grandes refrigeradores usados para o congelamento de carnes, para a adequação dos processos de produção de leite. E também temos um processo muito importante dentro da engenharia química, que é a produção do gás nitrogênio, que é essencial o uso de refrigeradores. Olá, meu nome é Júnia. Agora eu vou dar continuidade e vou falar um pouquinho sobre os ciclos de refrigeração. Primeiramente, vamos entender a definição da palavra ciclo, o que significa a palavra em si, né? Da terminologia, a gente tem que ciclo nada mais é do que um processo, ou mais especificadamente, uma série de processos em que o seu estado inicial e o estado final do sistema, eles se coincidem. E o que seria um ciclo de refrigeração? É um sistema térmico, né, que transfere energia em forma de calor de uma região de baixo potencial energético para uma região de alto potencial energético. Como o saldo de variação de energia é positivo, isso significa que a energia ela adentra no sistema, então por isso, né, em um ciclo de refrigeração se faz necessário uma fonte de energia externa. Portanto, né, o desempenho, então, de um ciclo de refrigeração, normalmente ele é medido por meio de um coeficiente de performance, que é o COP, e grande parte das pesquisas envolvendo otimização destes ciclos tem por objetivo, então, melhorar aí este coeficiente. Agora iremos abordar alguns ciclos bastante estudados, né, como, por exemplo, o ciclo de refrigeração por compressão mecânica de vapor. A refrigeração por compressão de vapor é mais utilizada, né, no condicionamento de ar de ambientes, como, por exemplo, resfriamento e congelamento de produtos em equipamentos frigoríficos. Neste sistema, o fluido refrigerante ele entra no evaporador a uma baixa pressão, na forma de mistura de líquido mais vapor, e retira energia do meio interno enquanto passa para o estado de vapor. O vapor ele entra no compressor, onde ele é comprimido e bombeado, tornando-se um vapor superaquecido, e deslocando-se para o condensador, que tem a função de liberar a energia retirada do ambiente. O fluido, ao liberar energia, passa do estado de vapor superaquecido para líquido e finalmente entra no dispositivo de expansão, onde tem sua pressão reduzida para novamente ingressar no evaporador e repetir assim o ciclo. Em seguida, o ciclo de refrigeração por absorção. Os ciclos de refrigeração por absorção, eles configuram um dos mais antigos métodos de refrigeração. Esses sistemas utilizam-se pares de fluidos na sua operação, geralmente amônia-água ou água-brometo de lítio, um atuando como refrigerante e o outro como absorvente. No ciclo de absorção de amônia-água, o vapor de amônia a baixa pressão ele é absorvido pela água e a solução líquida é bombeada a uma pressão superior para uma bomba de líquido. Quando o vapor de amônia deixa o evaporador a baixa pressão, ele é absorvido por uma solução com baixa concentração em amônia, que é uma solução fraca,
Após a absorção, obtém-se uma solução rica em amônia, que já é uma solução forte, que é bombeada por meio de um trocador de calor ao gerador, onde será mantida a uma alta temperatura e uma alta pressão. Dessa forma, o vapor de amônia se separa da solução e segue para o condensador. E depois de condensado, vai para a válvula de expansão e para o evaporador. A solução fraca, então, ela retorna ao observador e o ciclo, ele, então, se reinicia. O ciclo de refrigeração por jato de compressão de vapor e ejetor. Esse tipo de sistema de refrigeração é similar a um sistema de compressão de vapor, de modo que um ejetor é usado no lugar de um compressor mecânico para comprimir o vapor de refrigerante a partir do evaporador para o condensador. O sistema, então, é composto de um gerador de vapor que usa o calor a partir de uma fonte de calor, um ejetor, que é o principal elemento deste sistema, um condensador, que é através do qual os fluxos de calor eles são descartados para fora do sistema, um evaporador, onde o frio é produzido, um tubo capilar, que introduz uma perda de carga, e um acumulador e 3 válvulas solenoides. Esse processo apresenta as vantagens de não ter partes móveis, ele não requer lubrificação, tem um baixo custo de operação, além de aproveitar energia barata, mas não é muito utilizado nem massivamente por causa do baixo coeficiente de desempenho, em comparação com os demais sistemas de refrigeração. Por fim, o ciclo de refrigeração por adsorção. A adsorção é um fenômeno superficial que ocorre na interface de 2 fases, que ocorre quando se coloca uma matriz porosa sólida, chamada de adsorvente, em contato com uma mistura de fluidos, que é chamado de adsorvato. O ciclo de refrigeração por adsorção, ele pode ser dividido em 2 partes, conforme mostrado nas figuras abaixo, figura 1 e figura 2. Com o fornecimento da energia, o QH, é iniciado o processo de desorção, quando a pressão de saturação do adsorvato se iguala à pressão do condensador. O adsorvato, então, ele irá fluir na forma de vapor para o condensador, liquefazendo-se com a liberação do calor de condensação, chamado QP. Reduzindo-se a temperatura do sorsor com a retirada do calor, a temperatura e a pressão do condensador, elas passam a operar como evaporador, quando o fluido refrigerante ele flui para o sorsor. Normalmente, esse processo ele é intermitente devido à dificuldade aí de se escoar o adsorvente, que é de fase sólida. Meu nome é Jameson e darei continuidade na apresentação do trabalho falando um pouco dos equipamentos empregados na refrigeração. Compressores. Os compressores é um equipamento industrial que tem como função aumentar a pressão do fluido refrigerante, além de promover a circulação desse fluido no sistema, sendo dessa forma um dos principais componentes do sistema refrigerante. Os compressores, eles podem ser classificados em vários tipos, de acordo com seu princípio de operação. Eles são divididos em máquinas de deslocamento positivo e máquinas de fluido. O deslocamento positivo aumenta a pressão do vapor do fluido refrigerante pela redução do volume interno da câmara de compressão por meio da força mecânica. E as máquinas de fluido são compressores alternativos de parafusos, de palhetas e screw. O aumento da pressão é devido à conversão da pressão dinâmica em pressão estática. Os refrigeradores. O refrigerador é uma máquina térmica em que a troca do calor se dá ao sistema mais frio, que é o meio interno, para o sistema mais quente, que vai ser o meio externo. Essas máquinas, elas operam em ciclos semelhantes aos motores da combustão interna. Elas podem ser consideradas máquinas térmicas operando em ciclos semelhantes a motores de combustão interna. A válvula de expansão. O dispositivo de expansão tem como função básica provocar a expansão do fluido refrigerante, baixam sua pressão e temperatura, pode ser encontrados em vários modelos e tipos.
Dentre eles tem a válvula de expansão termostática, tubo capilar e válvulas de expansão eletrônica. Essas válvulas de expansão, dimensionamento do dispositivo de expansão, ele deverá estar de acordo com o sistema adotado. Por exemplo, sistemas exigem válvulas de expansão eletrônica com maiores controles. Sistemas simples, eles podem adotar tubos capilares e válvulas de expansão mecânica. E quando se trata de dimensionamento do dispositivo de expansão, é necessário primeiro entender as características do funcionamento do sistema, onde o mesmo será colocado e quais solicitação elas deverão atender. Os condensadores, eles são trocadores que trocam calor entre o refrigerante que vem do compressor e alta pressão e temperatura, e a água ou ar mudando de estado ou passando de vapor para líquido condensado. Um condensador, ele transfere calor em 3 fases de resfriamento. É sensível a superaquecimento, a transferência de calor latente na fase de condensação e subresfriamento do condensado. A condensação, ela é sem dúvida o processo dominante em aplicações normais de refrigeração, respondendo por 83% da rejeição do calor. Os meios de condensação mais comuns são a água e o ar, podendo haver meios especiais. Segundo o meio condensante, os condensadores eles podem ser classificados em condensadores resfriados à água, condensadores resfriados a ar e condensadores evaporativos. Olá, sou Gabriel, vou falar para vocês sobre o fluido refrigerante. O que seria um fluido refrigerante? O fluido refrigerante seria um veículo térmico utilizado para refrigeração ou realização de ciclos de refrigeração. Lá no início, nos primórdios, quando começou esse processo, eles utilizavam de fluidos refrigerantes como NH3, CH3Cl, CO2 e SO2, com a finalidade de atingir temperaturas em torno de menos 75 graus Celsius, mais ou menos. Eles começaram a utilizar-se de novas substâncias, como o N2O, o C2H6 e o propano. E, com o passar do tempo, a indústria frigorífica foi surgindo novos equipamentos e, graças a isso, ele cresceu a grande necessidade de utilização de novos fluidos refrigerantes. Agora a gente tem aqui a relação com o CFC e a camada de ozônio. O que o CFC tem a ver com isso? O CFC era um tipo de fluido refrigerante utilizado antigamente e, na década de 70 foi descoberto que ele afetava a camada de ozônio e, afetando a camada de ozônio, acaba afetando a vida no planeta. E com isso em mente, lá em 1986, com o Protocolo de Montreal, foi determinado que era necessário substituir o CFC por alguns tipos de substância, outros tipos de substância. E com isso, provocou uma grande revolução, uma grande mudança dentro da indústria frigorífica. Para selecionar o melhor tipo de fluido refrigerante, a gente tem essas seguintes características. Temos a sua pressão de vaporização não muito baixa, a pressão de vaporização de condensação não muito elevada, o calor latente de vaporização elevado, volume específico reduzido, coeficiente de performance elevado, condutibilidade térmica elevada, baixa viscosidade tanto na fase líquida quanto gasosa, baixa constante dielétrica. Eles devem ser estáveis e inertes, não podem ser poluentes, não devem ser tóxicos ou excessivamente estimulantes, não devem ser inflamáveis ou explosivos, devem ser de detecção fácil quando houver vazamento e devem ser de preços moderados e facilmente disponíveis. Ou seja, para a seleção de um bom fluido refrigerante ou de um fluido refrigerante que será útil dentro da indústria que você, por exemplo, que você
possa trabalhar ou você possa estar responsável, é necessário dar uma olhada nesses tipos de características para você escolher o melhor fluido refrigerante. Claro, depende do tipo de processo, do tipo de coisa que você vai realizar dentro dessa indústria. Aqui a gente tem a relação de alguns fluidos refrigerantes, né, de acordo com sua família, composição química, o nome, o seu número, ODP e o GWP. Temos aqui a continuação, aqui outra continuação dessa tabela. Agora a gente tem as propriedades físicas, né? A gente tem aqui, ó, fluido refrigerante, temos R11, R12 e assim vai. Temos sua massa molecular, o que é óbvio que a gente pode perceber que cada um tem uma massa molecular diferente. Temos a sua temperatura crítica, assim vai. Pressão crítica, ponto de fusão, ponto de ebulição normal, pressão normal. A gente pode ver aqui que é a continuação dessa tabela. E agora a gente vai nas características de desempenho dos refrigerantes no ciclo de compressão a vapor. A gente pode perceber que aqui a gente tem na parte de cima o tipo de fluido refrigerante, e aqui a gente tem as suas características. Cada característica a gente tem um valor. Como a gente pode perceber, a gente tem valores diferentes para cada um tipo de fluido refrigerante, tanto para a pressão de condensação quanto para os outros. E alguns detalhes, né? A gente tem que lembrar que são as compatibilidades com materiais, por exemplo, a interação com o óleo lubrificante, a comparação entre amônia e refrigerantes halogenados e alguns aspectos relacionados à segurança na utilização e manuseio de refrigerantes. É totalmente importante porque, mesmo tendo a necessidade de utilizar de fluidos refrigerantes não tóxicos, é sempre necessário tomar o máximo de cuidado possível para evitar qualquer tipo de problema, porque mesmo não sendo tóxico, o fluido refrigerante pode acabar afetando o produto final, dependendo do que você vai trabalhar ali na empresa e como você vai utilizar esse fluido refrigerante no processo de produção do produto. Por fim, aqui nós temos algumas referências bibliográficas que a gente utilizou para a confecção do trabalho. E é isso. Obrigado pela atenção.